Olá você, como vai? Tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este que é o 4º episódio de uma minissérie que estamos refletindo, pensando, mastigando aqui na comunidade presbiteriana da Barra da Tijuca. São 4 reflexões. Se você não viu as 3 anteriores, por favor, em algum momento desta semana, hoje, para e maratona, porque eles são como peças de um quebra-cabeça que formam uma imagem, eu te prometo, instigante e inspiradora. Pois bem, estamos analisando, vendo, refletindo aquele abraço, um abraço que está relatado numa das biografias de Jesus de Nazaré. Este capítulo tem por título: E se aquele abraço nunca existiu? Vem comigo. Jesus irrompe na Palestina há cerca de 2000 anos atrás. Faz discípulos e discípulas. Instiga-lhes no coração o sonho de que era possível construir uma sociedade muito diferente daquela que estava posta. Uma sociedade de radical igualdade, marcada e tingida pelas cores do amor, da compaixão, da vida e não da morte. Acontece que Jesus morreu. Sexta-feira da dor, da paixão, do desespero, da desesperança. Morre no instrumento de tortura de um Estado violento. Morre na cruz. Instrumento, artefato de destruição que não tem nenhum glamour, não tinha nenhum glamour, melhor dizendo. Jesus morre ali, deixando, pelo menos temporariamente, o coração dos seus discípulos e discípulas órfãos da esperança que ele mesmo instigou. Jesus morre na sexta-feira, é sepultado numa pequena caverna. Calcula-se que num jardim, uma rocha, cava-se naquela rocha uma pequena caverna, colocou-se o corpo dele lá dentro e selou-se a rocha, a entrada desta caverna, com uma grande pedra. Domingo, primeiro dia da semana. Os seus discípulos compreensivelmente estavam trancados em casa, com medo, angustiados, mergulhados no vazio que a sua morte havia deixado. Mas tem uma pessoa, uma mulher, Maria Madalena, Miriam de Magdala, uma que acorda cedo, vai até o túmulo, vai até o lugar onde Jesus estava sepultado. Quando chega lá, a sua surpresa foi de tal ordem, porque a pedra estava removida. Ela entra, dá uma olhada e vê que lá dentro o túmulo estava vazio. Conversa com 2 seres estranhos aqui na minha imaginação, com algum grau de luminosidade, a quem ela imaginou que fossem jardineiros daquele jardim. Troca ali uma palavra e aparece então uma terceira pessoa que ela não reconhece à primeira vista. E aquela terceira pessoa a chama à primeira vez de mulher. Mulher, o que estás fazendo aqui? Que procuras? E ela então diz: eu estou procurando o meu Senhor, para saber onde foi que o puseram, para onde foi o seu corpo. E então, como vimos no capítulo 3, Jesus, que era essa terceira pessoa, com quem ela falava, sem reconhecer, Jesus então chama-lhe pelo nome e diz: Maria. E quando ela ouve o nome, o seu nome, a versão da Bíblia que a gente usa, diz assim, que logo depois daquilo, Jesus diz: não me abrace. A minha imaginação, nestes 3 domingos anteriores, me levou sempre a conversar com você essas reflexões que a gente está fazendo na possibilidade de que Maria o abraçou. Quando eu leio esse texto, eu sempre imaginei que quando ela ouviu o seu nome, ela correu e o abraçou. E Jesus disse: não me abrace. E a gente viu
os significados que esse abraço teria. Mas e se aquele abraço não existiu? Porque existem outras linhas de interpretação que dizem que o abraço nunca existiu. E se aquele abraço não existiu? Sobre isso, eu quero te falar daqui a minutos. Mas antes, uma curiosidade. Antes, uma pequena curiosidade. No dia 22 de julho, é o dia que centenas e centenas e centenas de pessoas ligadas ao mundo católico cristão comemoram a festa de Maria Madalena. Não sei se você sabia disso. Dia 22. Festa de Maria Madalena. Sim, Miriam de Magdala. Essa Maria, essa figura enigmática, tida como prostituta, como adúltera, como deusa, ícone feminista, Maria Madalena é comemorada dentro de um segmento cristão durante anos e anos, numa festa que se comemorava e que se comemora a sua passagem, a sua existência, a sua importância. Eu não quero cansar você com datas e números, mas eu quero te dizer uma coisa. O texto que se escolheu para lastrear essa festa, imagina, é como se você fosse comemorar uma festa de alguém na sua família, alguém muito importante, e todo ano, no dia 22, você para e lê uma passagem que lembra a vida daquela pessoa. É isso a festa de Maria Madalena. A passagem que tem sido escolhida ao longo dos anos para comemorar a festa de Maria Madalena é aquela que aparece em Lucas capítulo 7, versículos 36 a 39. Eu vou ler para você, e tenho certeza que está aparecendo aqui em algum lugar desta tela. E o texto diz assim: um dos fariseus, se você não tem contato com a Bíblia, fariseu é um religioso, uma pessoa muito religiosa. Um dos religiosos da época convidou Jesus para um jantar, ou para um jantar. Ao chegar à casa do fariseu, Jesus tomou lugar à mesa. Uma mulher, observe-se que o nome não está posto, uma mulher prostituta na cidade. Observe que ser prostituta naquela época era uma condição social degradante. Prostituta na cidade, tendo ouvido que Jesus era convidado do fariseu, do religioso, apareceu no jantar com um frasco de perfume muito caro e derramou nos pés de Jesus. O religioso convida Jesus para jantar. Uma mulher da cidade, prostituta, quando ouve que Jesus está na sua cidade, na casa daquele religioso, leva um frasco de perfume e o derrama aos seus pés. Pois bem, no ano 591, um Papa católico disse que essa prostituta era Maria Madalena. E do ano 591, e eu não quero cansar você com números, até o ano de 1969. 1969, eu nasci em 64, eu tinha 5 anos. Neste período de tempo, para ser mais exato, durante 1378 anos, a festa de Maria Madalena foi celebrada, tendo como texto base o fato de que ela era a prostituta que se derramou aos pés de Jesus. Quero dizer um negócio para vocês. Se Maria Madalena foi aquela prostituta, o fato incrível de amor e de abertura e de derretimento que ela teve diante de Jesus faz dela uma mulher simplesmente maravilhosa. Mas foi em 1969 que houve uma correção no texto que dá lastro à festa de Maria Madalena.
Depois, repito, de 1378 anos, o Vaticano muda o texto que comemora a festa de Maria Madalena. E ao invés de Lucas 7, como a gente leu aqui, aparece esse texto. O texto de João capítulo 20, 15 e 17. O texto que a gente está conversando nesta minissérie. E Jesus disse: mulher, por que você está chorando? A quem procura? Pensando que fosse o jardineiro, ela pediu: moço, se você o levou, diga-me onde o pôs, para que eu possa cuidar dele. E Jesus disse: Maria. E virando-se para olhar para ele, ela exclamou em aramaico, que era a língua que se fala, que Jesus e os seus discípulos falavam ali, Raboni, que quer dizer mestre. E aí, meus caros e minhas caras, sem nenhum pedido de desculpas formal, o Vaticano reconstrói, refaz um equívoco histórico de associar Maria àquela prostituta, embora se Maria a fosse, repito, eu não vejo nada demais, nenhum demérito nisto, mas eu só quero marcar que é possível um grupo de pessoas, por mais de 1000 anos, cometer um equívoco de interpretação, um equívoco de leitura de um texto que está na Bíblia. Esta correção, ela é maravilhosa. Talvez esses detalhes que eu estou falando aqui para você não interessam. Nesse mundo onde a gente perde as pessoas depois de 10 segundos, talvez você já nem esteja mais ouvindo esse vídeo, nem esteja me assistindo mais, o que é engraçado, porque eu estou falando com alguém que não está aqui, mas talvez até eu tenha perdido a sua atenção. Mas o que eu quero te dizer é que é desta figura chamada Maria Madalena, e mais, é deste abraço. É lendo este texto que aparece aqui, e Jesus disse, logo depois que ele a chama de Maria, e Jesus disse: não me abrace. É em cima deste não me abrace, é que eu venho construindo nos 3 últimos domingos a ideia de que Maria Madalena o abraçou. E naquele abraço de Maria Madalena estava contido, em primeiro lugar, as suas estações. Maria Madalena o abraça, como eu disse no episódio 1, o abraça, e aquele abraço era a tentativa dela reter Jesus, a tentativa dela tentar reeditar na sua memória o Jesus que ela conhecia e não percebia que Jesus agora já não era mais o mesmo. E eu falei sobre o quanto a gente precisa estar sensível às estações, os ciclos que se abrem e se fecham na nossa vida. E aí, dizia eu na primeira reflexão, o abraço de Maria tem um nome, e esse nome chama-se estações. No segundo episódio, Maria o abraça, e ela o abraça, e naquele abraço eu vi a nossa vulnerabilidade. O significado que nasce daquele abraço é o encontro com a gente mesmo, com a nossa vulnerabilidade. E eu repito, por favor, se liga, eu digo e repito, vulnerabilidade não é uma coisa que eu provoco, tipo assim, hoje eu vou ser vulnerável. Nós somos todos seres humanos vulneráveis, porque vulnerabilidade é sinônimo de limite, de impotência. Somos vulneráveis porque somos limitados, porque somos impotentes. Podemos nos sentir ou não vulneráveis, isso é uma outra história, mas essencialmente somos todos seres vulneráveis. E o abraço de Maria revelou essa vulnerabilidade. E no capítulo 3, eu falei que o abraço de Maria tinha um outro significado, nomes. Eu disse que o amor de Jesus é um amor individualizado. Nestes tempos onde a gente é mera estatística, Jesus chama Maria pelo nome naquela época e chama e continua chamando a gente pelo nome. E quando Maria ouve o nome dela, ela o abraça. E com isso, o que eu queria é que eu e você continuássemos
cotidianamente ouvindo Jesus chamar o nosso nome e em resposta a este amor que nos individualiza, a gente pudesse abraçá-lo também. Mas aí é que vem a grande pergunta de hoje. E se esse abraço não existiu? E se Maria simplesmente fez um esboço de abraço e antes de tentar abraçá-lo, Jesus disse: não me toques. Você sabia que existem versões que vão dizer: não me toque? Um pintor italiano, o Frei Angélico, inclusive, pinta um afresco. Sabe afresco? Afresco é uma técnica de pintura onde, na parede, onde o cimento ainda está fresco e você pinta ali para que a tinta absorva. Daí o nome afresco. E um famosíssimo afresco que está na cidade de Firenze, na Itália. Pintado lá pelo século XV, mais ou menos, pelo Frei Angélico. E que aparece aqui para você. Tem por título, o italiano, vamos lá, Noli mi tangere. Reconheçamos, o italiano não está dos piores. Noli mi tangere, não me toque. A ideia era de que Maria nunca tocou. Maria Madalena nunca tocou. Antes, observa o quadro, antes dela chegar perto, Jesus, em italiano, teria dito: Noli mi tangere, não me toque. A pergunta é: e se esse abraço nunca existiu? E se Maria Madalena nunca abraçou Jesus? O que muda nas reflexões que a gente vem fazendo até agora? Se o texto não é literal, se de fato aquele abraço nunca aconteceu, o que muda para mim e para você? O que muda nas reflexões? O que muda naquilo que Deus falou com a gente nestes últimos domingos? Gente, não muda absolutamente nada. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus nem sempre é literal. Ao contrário, ela está cheia de aberturas para que a gente possa trazê-la para dentro de nós de uma forma livre, espontânea e bela. Estava certo o apóstolo Paulo quando disse: a letra mata, mas o Espírito que está por trás da letra, o Espírito que mora nas entrelinhas, o Espírito que mora na imaginação, o Espírito que mora no coração, vivifica. Se Maria abraçou ou não abraçou Jesus, nada muda. Eu e você precisamos lembrar das estações da nossa vida. Eu e você precisamos lembrar que somos vulneráveis. Eu e você precisamos lembrar que assim como Jesus chamou Maria pelo nome, Ele continua a chamar a mim e a você. E domingo passado, eu esqueci de dizer uma coisa, que eu digo agora. Todas as pessoas que perderam algum ente querido nessa situação trágica que estamos vivendo, eu quero dizer a você, e não faço isso com pretensões de consolo, em que pese que isso possa te trazer consolo. Eu quero dizer a você que Jesus nos conhece, a cada um e cada uma, pelo nosso nome, porque o nosso nome contém a nossa história e Ele a conhece melhor do que nós mesmos. Agora, se o abraço de Maria nunca existiu, eu tenho uma notícia para dar a mim e a você. A gente pode abraçar Jesus. Se Maria nunca o abraçou, eu e você podemos fazer isso. Eu e você podemos fazer o abraço que
possivelmente nunca existiu. Não é essa a minha aposta. A minha aposta é que o abraço existiu. Mas se ele não existiu, vamos criá-lo. Vamos ser nós, Marias Madalenas. Será que é assim que faz o plural? Marias Madalena? Não sei se a segunda parte vai para o plural ou não, não sei. Que eu e você possamos reeditar um abraço que possa ter existido ou não. E você sabe como é que a gente faz isso? Eu não tenho como não me emocionar. E eu ensinei aos meus filhos nunca pedir desculpas porque se emociona. A gente deve pedir desculpas porque a gente não se emociona. Mas todas as vezes que a gente abraça do fundo do coração alguém, esse abraço tem dor, esse abraço pode ter angústia, esse abraço pode ter saudade, esse abraço pode ter profundo afeto. Um abraço, gente, um abraço é uma coisa extremamente significativa. Extremamente significativa. E todas as vezes que a gente abraça alguém, acredite-me, a gente está abraçando o Jesus que vive nessa pessoa. E todas as vezes que a gente é abraçado, o Jesus que vive nesta pessoa também nos abraça. Eu certamente, ou eu acho que você viu esta fotografia aqui, que foi escolhida por uma associação de jornalistas do mundo todo como sendo a fotografia mais importante deste momento que a gente vive no mundo. Esta fotografia, ela foi tirada pelo fotógrafo dinamarquês. Eu já arrisquei italiano aqui, não vou arriscar, eu vou falar aqui na minha pronúncia portuguesada. Mads Nissen. Ele capturou o momento em que Rosa Luzia Lunardi foi abraçada pela enfermeira Adriana Silva da Costa Souza. Adriana abraçou Rosa Luísa, estando protegida por um plástico, por causa do coronavírus. Na casa de repouso Viva Bem, na zona oeste de São Paulo, e no dia 5 de agosto de 2020, lá estava o fotógrafo e capturou essa cena. Tem uma coisa óbvia nela. Você já reparou que o plástico aqui, as bordas amarelas, desenham uma borboleta, símbolo da ressurreição, de um largato que sai do casulo e se transforma num outro ser, que morre gerando vida. Se o abraço de Maria nunca existiu, este abraço é real. E neste abraço, Jesus está naquela que abraça e naquela que recebe o abraço. Se o abraço de Maria Madalena nunca existiu, o meu e o seu podem ou pode existir. Eu termino essa pequena minissérie te dando um enorme conselho. Abraça até o final da tua vida, nesses tempos, de maneira virtual, e quando tudo isso passar de maneira real. Quando você não tiver nenhum medo ou receio, e quando for seguro, troque sempre o aperto de mão pelo abraço. Lembra da canção popular? Pega teu filho no colo, abraça os teus pais enquanto eles estão aqui. Todas as vezes que acontece um abraço no mundo, Jesus é abraçado e nos abraça. Maria Madalena, a ela, meu carinho, minha profunda admiração.
pelo amor devotado a Jesus, pelo abraço que eu acho que ela não deu, que eu acho que ela deu, melhor dizendo, e se não deu, que a gente dê por ela. Querido e querida, Deus em Jesus Cristo te abrace e te ajude a ser um abraço para tantas e tantas pessoas. Beijo no coração e um abraço apertado.